Fernando Baroni. Hoje nós vamos falar de ciência. Já quero deixar aqui avisado, nós não somos cientistas. Era isso que eu ia levantar mesmo, Dr. Tarkan. São duas pessoas que não são formadas em ciências, não têm a mais parca ideia de ciência além do senso comum e vai falar de ciência. Na verdade, eu posso me apresentar como um entusiasta, um apaixonado por ciência. Você, como eu, lia super interessante, né? Quando era criança, é isso, né? Li super interessante, li Galileu. Eu tenho até amigos que são cientistas. Olha só. E a parada é que a ciência tem resposta para cada vez mais perguntas e cada vez para perguntas mais complexas. Só que essa é a grande graça da parada. A gente tá muito longe de saber tudo. Assim, como eu já diria, né? Aquele famoso cara lá atrás, aquele grego velho, Platão, só sei que nada sei, né? Tá aí, cada vez que a ciência vem com uma resposta, a gente descobre mais 18 perguntas derivadas daquela resposta e a gente nunca chega na resposta final, aquela famosa também que a gente já sabe, né, que é 42. Ah, sim, com certeza. Pros fãs de Douglas Adams, pra gente ficar com o coração quentinho, inclusive muitos cientistas são fãs de Douglas Adams. Pois é, acho que deve incentivar eles muito, né, a achar qualquer maldita pergunta do 42. Hoje nós vamos falar das perguntas que a ciência não respondeu e que revelam o mistério maravilhoso do universo e revelam como a nossa ignorância é um prisma para um universo maravilhoso de descobertas ainda a serem feitas. Isso aí, a gente classificou aqui essas grandes perguntas, grandes questões existenciais, científicas, matemáticas, físicas e psicossomáticas da humanidade com base no quanto essas perguntas conseguem provocar outras perguntas, outros questionamentos sobre o nosso lugar no mundo, né? Nos maravilhar, ou então até mesmo atiçar aquele nosso medo do desconhecido que tá nos genes. E às vezes até esse medo do desconhecido, até às vezes essas maravilhas despertam na gente sentimentos que são fagulhas para que a gente crie obras de ficção maravilhosas. Então é óbvio que a gente acaba se envolvendo por conta da ficção científica e tudo mais, mas a ciência sim se interessa por esses assuntos. Então pode já se preparar para perguntar o que veio antes, o ovo ou a galinha que começou esse top 10. A resposta é óbvia, para deixar bem claro, foi o ovo, porque os répteis já tinham ovos, para deixar bem claro. Peixes botam ovo, gente. Só não tem casca. Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. São as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar! 10. Na 10ª colocação, Dr. Tarkan, eu te pergunto, as leis da física podem ser unificadas? E eu te respondo, sim. Por quê? Não tenho ideia. Bora pro 9. Não. A gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia. Sim, aquela coisa, para aqueles que não passam os dias, ou noites, ou os dois, contemplando os mistérios do universo, né, as leis da física são aqueles princípios que a gente aprendeu na escola ali que governam o comportamento de tudo, basicamente tudo que existe. Por menor ou por maior que seja, tudo tá atrelado às leis da física. São leis, teoricamente, impossíveis de serem transpostas, né, serem quebradas. Isso desde as partículas subatômicas até as galáxias inteiras, tudo pode ser relativamente calculado. Boa escolha de palavras, Tato, porque a gente tem duas teorias principais. A primeira é a relatividade geral, sim, né? Que ela governa as coisas grandes, né? Galáxias, planetas, não sei o quê. E a mecânica quântica, que vai pro mundo dessas partículas subatômicas, que você já deve ter assistido o Reino Quântico nos filmes do Homem-Formiga. Não é tão divertido quanto parece no filme, tá, gente? E provavelmente não funciona nada como funciona no filme, pra deixar isso bem claro. Tá? E a parada é que as duas teorias, elas não se dão muito bem. Quando você coloca as duas teorias uma em cima da outra, elas são praticamente como
gatos e cachorros, só que, sei lá, de universos paralelos onde gatos e cachorros não são nem mamíferos. O negócio é assim, é maluco de tão diferente que é. Sendo que você tá considerando que o gato, você nem sabe se ele tá vivo ou não. É essa loucura da comparação entre as duas principais teorias que a gente compreende hoje. Isso é um grande desafio aí para todos os físicos teóricos e afins da humanidade, né? De conseguir juntar tudo na teoria de tudo. Olha que beleza. Seria um grande nome, seria muito mais simples você ter uma teoria de tudo para fazer as coisas meio que fazerem sentido juntas, né? Porque a mecânica quântica funciona muito bem para subpartículas, partículas subatômicas. A relatividade geral funciona muito bem para todo o resto que não é microscópico, só que as duas juntas dá pau. E a gente tá trabalhando. Existem algumas teorias que juntam essas duas leis, mas até hoje a gente não conseguiu nada que meio que fizesse sentido. Sempre tem uma questão ou outra que precisam ser alinhadas. Basicamente, a gente continua correndo atrás do próprio rabo do cometa. Isso aí, sem data pra parar de correr em círculo. Nona colocação! A pergunta é: o que há no fundo de um buraco negro? Existem muitas respostas pra essa pergunta, nenhuma é séria. A parada é a seguinte, se a gente tava falando da lei da relatividade geral e a mecânica quântica e as duas não baterem, imagina que mesmo que a gente tenha a teoria do tudo, quando se trata de buraco negro, quando você passa de um determinado limite, nós temos a singularidade, que é quando nenhuma das leis funciona. Então... Que é ótimo, né? É maravilhoso. É um negócio tão denso, tão pequeno, que ele virou e falou: fuck the police. Eu faço minhas próprias regras. Exatamente. O Einstein, que é o cara dos mais geniais que já passou por essa terra, que tinha uma das compreensões mais malandras sobre a física, ficou de cabelo branco tentando entender como isso funciona. Assim, ele disse que quando uma estrela gigante morre, cria um buraco negro, ele continua cavando para dentro até formar um ponto infinitamente pequeno e denso chamado de singularidade. Então é um ponto que é tão denso, que todo o universo decidiu fazer uma reunião justamente ali. É louco, né, esses termos, tipo, são coisas que existem de fato, que Sim. são observadas até certo ponto, mas tenta imaginar na sua mente um ponto infinitamente pequeno ou infinitamente denso. Qualquer coisa infinitamente já dá bug. É osso, cara. E aí é tipo isso, nem a prima rebelde e modernete da física, que é a física quântica, consegue explicar de fato isso aí, né? A gente não tem dados suficientes, porque muito da ciência vem de observação. E nem a luz escapa do buraco negro, daí fica um pouco difícil de saber o que tem lá de fato. A gente tem até uma ideia recente, né, chamada de teoria M, que meio que, vamos chamar aqui de teoria de talvez eu possa explicar tudo isso se der tudo certo. Mas essa teoria talvez possa um dia ajudar a gente a entender o centro invisível de um buraco negro, uma das criações mais radicais do universo. É como se a gente estivesse tentando entender o que acontece dentro de uma caixa preta super densa e misteriosa, sem a gente ver a caixa, sem a gente entender o ambiente onde a caixa tá, sem a gente enxergar o que tá lá dentro, sem ouvir nada, a gente basicamente não tem informação nenhuma. Alguém falou que tem uma caixa em algum lugar e que essa caixa existe. Mas enquanto isso a gente vai simplesmente ficar coçando a cabeça e tentando descobrir o que acontece dentro desses monstros cósmicos. A minha teoria favorita, Tato, é bem History Channel, assim, da vida, que é todo buraco negro do outro lado tá cuspindo o Big Bang. É da hora, na verdade é uma teoria do buraco de minhoca. Ele puxa a matéria desse nosso universo pra gerar um outro. Esse eu acho bem interessante, seria maneiro. E é às vezes por isso que também a gente nunca vai explorar um multiverso que nem os personagens da Marvel fazem, porque você ia ser reduzido a subpartículas, depois ser cuspido pra virar poeira de estrela do outro lado, na outra dimensão. É tipo o filme do Mario. Todos os universos estão conectados por um ralo. A diferença é que tem um moedor no caminho. Mamma mia! E já emendando aqui
pra continuar no tema, top 8 aqui, Tato. Existem outros universos? Eita! Já pensou se existe mesmo outros universos? Sei lá, uma coleção de bolinhas cósmicas. Na verdade, a gente tá dentro de uma galáxia que é um círculozinho cheio de bolinha, e a gente tá dentro de uma bolinha, dentro da bolinha, dentro da bolinha, dentro da bolinha, dentro de uma outra jogo de bolinhas. É isso. É uma viagem muito louca mesmo. Dá pra entender porque tem gente que se perde nessa história. É final do primeiro MIB, né? É a gente tá dentro de uma bolinha de gude de um ET gigantesco, colossal. Bolinhaception. Assim, o nosso universo e essa bolha cósmica em que a gente vive tá cheio de coisas improváveis, né? Se a gente fosse mudar apenas algumas configurações, sei lá, aumentar um pouco a gravidade, diminuir um pouco a força eletromagnética, a vida como a gente conhece vai pro espaço. No caso, literalmente, né? Se a gente tirar a gravidade, vai pro espaço mesmo. Esse é o tal problema da afinação, né? Que os físicos estão tentando desvendar. E aí eles pensaram, e se não fosse apenas um universo, mas muitos? Imagina se houver um número infinito de universos em um multiverso e cada combinação de configurações seria possível em algum lugar, como se a gente estivesse em uma grande loteria cósmica e no caso o nosso bilhete fosse premiado, né? Porque é o universo onde a vida é possível. É meio deprimente, né? Você pensar nisso, né, Tata? Porque daí é quase que nesse multiverso, sim, nós estamos sozinhos, porque a gente pegou o bilhete de condições pra vida nesse planeta, desse jeito, enquanto no universo 6.482, Marte tem vida e não tem nada a ver com a nossa. E aí, a gente fica meio triste, né? Porque não vamos achar ninguém. A gente vai ter que explorar, ao invés de um universo, a gente vai ter que explorar o multiverso. Chama o Doutor Estranho. Exatamente, cara. De verdade, tá? Eu espero que a Marvel não processe o universo pela cópia descarada. Ou vice-versa. De verdade, as evidências da cosmologia e da física quântica parecem estar apontando nessa direção, de que existe um multiverso. E é uma daquelas ideias que fazem a gente se perguntar se a gente tá vivendo num episódio de Doctor Who ou se a realidade é mais estranha do que a ficção, como o título daquele filme com o... Qual é o nome do cara lá? O Will... Realidade mais estranha que a ficção? Will Ferrell, isso mesmo. Então aí, ó, da próxima vez que você olhar pro céu bonito, pensa que talvez em algum outro universo tem uma versão sua com 3 braços ou pele azul, olhando para esse mesmo céu, ou o céu esquisito que ela tá olhando, se perguntando exatamente a mesma coisa. E não, nenhum advogado intergaláctico vai vir processar, porque se todas as possibilidades existem, não tem base jurídica para processar plágio. Eu só tô feliz de pensar que em algum universo tem uma versão minha rica. 7. Sétima colocação. Por que existe matéria? Tá aí um tipo de pergunta que eu nunca imaginei que alguém fosse fazer. Só existe, né? É o tipo de pergunta que faz você questionar tudo. E eu, assim, vamos lá. Você que tá ouvindo com a gente, você que tá junto com a gente, pega na mão e vamos fazer aqui um experimento. Vai até o espelho mais próximo e se olha. Você tá vendo alguém aí? Então, essa pessoa que você tá vendo não deveria existir. Ué... A matéria que compõe eu, você, o fone de ouvido que você está usando, ou a caixa de som que você está usando, o microfone que a gente está usando para gravar esse podcast, tudo isso, assim, essa parada chamada de matéria, tá? Tem uma contrapartida chamada antimatéria. E essas duas são quase idênticas, mas elas possuem cargas elétricas opostas. E adivinha só, quando a matéria e a antimatéria se encontram, elas anulam e se transformam em energia pura. Ok. E as nossas teorias mais aceitas sugerem que no Big Bang foram criadas quantidades iguais de matéria e antimatéria. Isso significa que tudo deveria ter se anulado, deixando o universo repleto apenas de energia. Mas a gente tá aqui, então algo deu errado. Ou deu tão errado que deu certo, né? Pois é. Ou sei lá, a natureza tem algum favoritismo pela matéria. Às vezes é isso. O universo gosta da matéria. E tem muita gente pesquisando e trabalhando duro, analisando dados, fazendo experimentos com um grande colisor de hadrons, tentando entender por que isso acontece. E atualmente as teorias que ganham mais força para explicar esse mistério envolvem supersimetria e os neutrinos. Já tá indo muito cabeção, né? Tá bom.
vamos parar. E aí eu começo a entender o grande pavor que as pessoas tinham, pessoas comuns, quando eles ligaram o grande colisor de hadrons, né? Porque se matéria e antimatéria junto explode e vira energia pura, se você botar muita matéria, muita antimatéria num tubo e botar elas pra bater, talvez você faça uma bombona gigante que vai mandar tudo pro espaço, né? Mas isso é pelo ponto de vista do conhecimento básico, né? Eu, pelo menos, espero que a galera que tá fazendo lá o experimento sabe o que tá fazendo. Eu não boto tanta fé assim, porque são pessoas. E gente, inevitavelmente faz merda em algum momento. Seres humanos continuam fazendo humanices, mas até lá, tem seres humanos que sabem melhor o que estão fazendo do que outros. Será que existe, então, um Tato e um Barão de antimatéria gravando um anti-podcast em algum universo paralelo? Será que ele é anti-rico? Ele tem muitos irreais na conta, né? Na sexta colocação desse top 10, a realidade é real mesmo? Putz, aí ferrou. Aí a gente vai lá na caverna do Platão. Já. Exatamente. Essa pergunta é velha. Não, aí a gente tira a roupa toda, fica pelado e vai pra caverna do Platão. Nu, do jeito que veio ao mundo, despido de qualquer preconceito, ideia e concepção do universo. Porque questionar a própria realidade é um choque que nem todo mundo tá pronto. A gente tá só na sexta colocação, gente. Pois é. E assim, essa pergunta, eu acho que é a grande pergunta da humanidade desde que começou a ser sapiente, né? O que é a realidade? Por que ela tá aí? O que fez ela ser desse jeito, né? Que religiões surgem de tentativa de entender a realidade, né? E à medida que a tecnologia e a ciência avança, essa questão ganha um novo contorno. Estamos na realidade ou numa simulação? Eu gosto muito, porque assim, o astrofísico Neil deGrasse Tyson, né? O cara que fez a nova versão do Cosmos. O senhor simpático de bigodão. O bigodido que gosta de ficar discutindo com negacionista na internet. Isso, exatamente. Ele reuniu um time de cérebros pra debater essa questão. Então você imagina um monte de gente extremamente inteligente debatendo se somos ou não personagens, sei lá, de um videogame, tá? Você tem uma noção de como foi a conversa. Nick Bostrom, um pesquisador sueco, apresentou 3 possibilidades sobre a existência humana, que são basicamente: 1. As civilizações se extinguem antes de alcançar a etapa pós-humana, em que possam superar as capacidades biológicas e construir modelos artificiais de consciência, sei lá, tipo, as espécies se explodem antes de inventar Matrix. É isso. Não o filme, porque a gente tá aqui vivo. Isso bate com uma teoria antiga de porque a gente não acha alienígena. Exatamente. Existe um limiar de civilizações em que elas ruem e aquela espécie deixa de existir por conta dela mesma e aí já é. A segunda teoria do Nick Bostrom é a seguinte: as civilizações que alcançam um nível em que podem moldar a realidade à sua vontade, por algum motivo, decidem que é uma má ideia. Por um bom motivo, né? Convenhamos. Sei lá, os caras assistiram Black Mirror e falaram: não, melhor não. Como se a gente falasse assim, inteligência artificial, vamos dar um break hoje em dia. Talvez no mundo sem capital. O pessoal tem que encontrar um mundo sem capital antes de continuar, né? Não sei. Não parece ser a nossa realidade. E a terceira opção do cara, né, é que se as duas opções anteriores não forem verdadeiras, então a realidade é provavelmente uma simulação. Então, assim, o jogo da vida é de fato um jogo. A gente tá vivendo num jogo, numa realidade simulada. O que a gente considera real, a matéria, tudo à nossa volta pode não ser real de fato. É interessante porque se a terceira opção for a opção, a gente nunca vai saber. Não. Porque quando estiver perto de chegar nesse ponto de criar uma realidade artificial, ou a gente cria um nível novo, igual Black Mirror, por exemplo, que você citou nessa temporada mais recente, ou ele só apertou o botão de reset. E tá tudo certo. É que nem Matrix. Matrix fixou no fim do século XX para os humanos terem uma vida útil aceitável ali para serem pilhas Rayovac. Né? Teve até no debate, né, um filósofo italiano, o Riccardo Manzotti, ele falou que a simulação precisa de objetos do mundo material, que precisa ser distinta da realidade e precisa de um observador. Então, se a gente tá numa simulação, é uma simulação tão boa que no final nem importa. Quer dizer, a pizza tem gosto de pizza, certo? Então passa. É que nem o Cypher no primeiro Matrix lá, que ele tá falando com a gente quando ele vai dedar todo mundo, perto do meio do filme, que ele fala: eu tô aqui nesse restaurante de mentira, comendo esse camarão de mentira, essa lagoa de mentira, não lembro o que ele tá comendo. E na verdade eu só tô enfiando papa pelo meu estômago no pod que eu tô lá loucão. Mas tem gosto de lagosta, então tá ótimo. Tá tudo certo.
Assim, de verdade, é muito importante a gente responder várias dessas perguntas. Mas também não é pra ficar paranoico, gente. Vamos continuar fazendo nossa vida, realizando nossos sonhos, sabe? Não é pra gente ficar paranoico. Vamos ser prático, vamos trabalhar, vamos amar, vamos viver, vamos comer pizza. Claro que você pode levar por um lado que, se é um jogo, talvez você consiga hackear ele. Olha só que beleza. Ou ganhar o jogo. Ganhar o jogo da vida. Sei bem que ganhar o jogo da vida era meio confuso, que você tinha que vender os filhos no final. Eu nunca entendi isso, moleque. Fora que assim, só não vamos jogar como se fosse GTA. É. Não tem o mínimo de civilidade. É. Na quinta colocação, o que é a consciência? Puta, aí você entrou numa treta que envolve até ativista de direitos animais e por aí vai, cara. O que é consciência? Eu não tô falando de capacidade de entender piada ruim do seu tio no Natal, né? Tipo... É paçoca, tio, é paçoca. É a habilidade de lembrar a letra de todas as músicas do Backstreet Boys, mas não do que você estudou pra prova de matemática no dia anterior. É ilusão gerada pelos nossos cérebros pra fazer a gente pensar que somos mais do que apenas um aglomerado de células, de bactérias. Talvez. A gente não tem certeza de nada, mas a ciência tá trabalhando nisso. A gente, obviamente, tem consciência de que pode ter a ver com algumas diferentes regiões cerebrais trabalhando em equipe, meio que como se fosse um time de futebol onde cada parte tem seu papel específico. Mas a mágica acontece quando todo mundo trabalha em conjunto. A princípio parece que tem a ver com aquela loteria das possibilidades de cada universo, né? E aí várias coisas dentro de você estão funcionando para criar isso que a gente chama de consciência, né? E o pensamento científico atual, né, até o momento deduz que se a gente descobrir quais são as partes do cérebro que estão envolvidas e como esse processo funciona de fato para gerar a consciência, a gente vai descobrir como a consciência surge e aí, sei lá, a gente pode construir robôs conscientes, cérebros positrônicos, como tem na ficção científica, e criar consciência artificial com a ajuda, olha só do quê? Da inteligência artificial, para chegar lá. Se a gente não usar a inteligência artificial pra destruir o mundo até chegar lá, genial. É que tem uma coisa, né, gente? Inteligência artificial, apesar do nome, é meio burra, tá? Ela só aprende conforme o que a gente diz pra ela aprender e conforme as regras que a gente dá, né? Aí uma consciência artificial, ela teria, de fato, a possibilidade de pensar por si própria, desde o começo. Sim, e a questão mais filosófica de todas, né? Por que qualquer coisa deve ser consciente em primeiro lugar, né? É uma boa sugestão de que, ao integrar e processar muitas informações, bem como, sei lá, focar e bloquear as milhares de entradas sensoriais que nos bombardeiam todos os dias, a gente pode distinguir o que é real do que é imaginar múltiplos cenários futuros que ajudem a gente a adaptar e sobreviver. Então, também vale a pena lembrar das músicas dos Backstreet Boys, saca? Consciência é tudo. Pode ser uma questão de sobrevivência. Pode, cara. Qual a natureza da consciência? É mistério, mas pelo menos a gente tem teorias interessantes e a gente pode continuar cantando I Want It That Way enquanto a gente tenta resolver esse problema. Tell me why Ain't nothing but a heartache. Tell me why Ain't nothing but a mistake. I never wanna hear you say I want it that way. 4. Na quarta colocação desse 910. Tatinho, nós estamos sós no universo? Olha, eu não sei se a pergunta é essa ou se a pergunta é: existe vida inteligente no universo? São duas perguntas bem diferentes, né? Porque aí engloba até a gente, né? Eu não sei. O que é inteligência? É isso, né, gente? É a grande incógnita aí. Desde que a gente começou a olhar para o espaço, as pessoas se perguntam isso. Cientistas, pessoas comuns, pessoas até inventam que já conheceram pessoas de outro mundo, ou talvez conheceram. Eles são muito bons de passar isso como fake news. Eu vou dizer que, assim, tem algum rolê. Eu acho que as pessoas não podem ter inventado nada, mas isso é uma teoria minha, tá? É o que eu gosto de acreditar porque eu acho legal. Porque, sei lá, eu acho que tem alguma parada. Pode ser, sei lá, espiritual, físico, mental, material, não sei. Alguma parada aconteceu em algum lugar de fato. Pode ter sido um engano, mas aconteceu. O resto pode ter sido tudo pataquada. Mas uma pessoa viveu uma parada bizarra. Pode ter sido viagem no tempo, não sei.
né? É isso que os cientistas querem comprovar de alguma maneira usando técnica científica, né? Pra falar assim, não, é real, da maneira que a gente tem de realidade também. É outra pergunta filosófica aí. Mas... Pois é. Tem um ponto interessante que não só estamos olhando pro espaço, né? Hoje em dia, aliás, com telescópios absurdos que você vê anos-luz de distância, encontrando exoplanetas, planetas que talvez possam manter a vida humana quando a gente chegar lá daqui 18 mil séculos e afins, mas eles também estão ouvindo o universo. Por exemplo, aqui, ó, em 1977 foi captado um sinal com características, assim, parecia até uma mensagem alienígena real, porque não seguia o padrão natural de transmissões de rádio que existe no universo, né? As ondas de rádio estão por aí. Não era ruído. Não era só ruído, exatamente. Era um sinal que parecia ser inteligente. Pois é, tem um projeto inteiro dedicado a isso, que é o projeto SETI, né? SETI, que fica usando antenas para ver se capta alguma coisa diferente, ver se consegue se comunicar com alguma coisa, mas se bem que também convenhamos, né? Se for por rádio, as chances de não existir mais nada quando a gente receber a primeira mensagem são enormes, porque o som demora absurdamente pra se propagar. Não, mas são ondas eletromagnéticas. Se você for para pensar, a gente utiliza frequências eletromagnéticas até hoje, mesmo quando não estamos utilizando rádio. Então... Você lembra do começo do filme Esfera, Tata Tarkan? Que é um zoom in, assim, você tá no espaço, a Terra tá lá pequenininha, vai indo, aí começa a captar transmissões antigas do planeta, tipo década de 40, década de 50, quanto mais perto você chega da Terra, mais recente é o que tá sendo captado, sabe? Até chegar no planeta. Não é Esfera. Putz, qual que é o nome desse filme? Não é Esfera? Não, é um filme que, se não me engano, é escrito por Carl Sagan. Contato! É que Esfera é o nome do livro. Que tem um outro filme chamado não. Esfera. Me confundi, Esfera é o do fundo do mar. Contato é o que faz uma esfera pra conversar com o espaço. Isso! É isso! Isso, que é muito legal. Se você não assistiu Contato, assista. É um filmaço. E aí é isso, né? Apesar de toda essa dificuldade, o espaço é enorme e tudo mais, a galera segue firme e forte. Pra vocês terem uma ideia, só na nossa galáxia, na Via Láctea, existem até 60 bilhões, com B de bananada, de planetas potencialmente habitáveis. Chances de a gente encontrar, talvez, formas de vida inteligente parecidas com a gente de alguma maneira, não são tão baixas assim. O difícil é você estar lá, ao invés de encontrar o sinal WOW, né, que foi o que encontraram na década de 70, tá lá o SETI acompanhando as frequências e de repente pegar um Despacito, ou sei lá, alguma dessas músicas... alienígena no Despacito, né? Alguma dessas músicas da moda, sabe? Vai rolar bunda lelê, hoje é festa lá no meu AP. Ia ser genial, imagina que da hora. 3. Na terceira colocação, olha essa pergunta: como a vida começou? Vixe. E na verdade não fez sentido, né? Porque eu falei, olha essa pergunta, e a gente tá ouvindo a pergunta, né? Foi uma expressão muito estranha. E na verdade a gente tá lendo a pergunta na pauta. Então assim... Não necessariamente olhando pra... eu não sei. Eu já tô... São muitas perguntas, a gente já não sabe mais quem a gente é. E de verdade, ela é uma variação do quem veio primeiro, o ovo, a galinha. É que nesse caso, quem veio primeiro foi uma vida unicelular ou foi o DNA. E a gente não sabe. Sei lá, 4 bilhões de anos atrás, aconteceu uma parada incrível. E não foi o lançamento do primeiro iPhone. É algo mais incrível ainda. A gente tá falando aqui nem do primeiro Android, tá, gente? Pra todo mundo se sentir aí incluído. A gente tá falando da sopa primordial. Basicamente foi um brainstorm de substâncias químicas que decidiram formar as primeiras moléculas capazes de se replicar. Foi uma suruba de proteínas. A galera falou... Procria! E esse foi o nascimento da biologia. E a gente tá ligado a essas primeiras moléculas biológicas através da evolução. Então você tem um vínculo familiar com esse brainstorm maluco de moléculas há 4 bilhões de anos atrás. Mas a grande questão é como essas substâncias químicas básicas presentes na Terra primitiva se organizaram espontaneamente em algo semelhante à vida. Como a gente conseguiu o DNA? Como era a aparência
existência das primeiras células? Ela, sei lá, era um slime? Tem a ver com aquele filme do David Duchovny, o Evolução? A Flubber. É um Flubber. A gente tá meio século depois de que o Stanley Miller, né, que propôs a teoria da sopa primordial, desenvolveu, né, a teoria, e a gente ainda coça a cabeça tentando encontrar a resposta. Tem gente que acredita que a vida começou em poças quentes perto de vulcões. Tipo, já tava lá, aguinha borbulhando, a gente sabe que isso daí já dá uma animada na galera. Falou, putz, tive uma ideia aqui, vamos procriar aí proteínas. Sei lá, jacuzzi, foi a primeira jacuzzi da natureza. E tem gente que fala que foi provocada por meteoritos que caíram no ar, e aí, tipo, putz, chegou e esquentou e trouxe elementos de fora. A gente não sabe, a gente não tem a menor ideia qual foi o início da vida. Então, ou a gente foi um grande acidente, toda a vida foi um grande acidente, ou todo mundo é ET na Terra. É meio que isso, as duas linhas principais. Ou descendente de ETs no caso. Que beleza, né? Ou tudo veio de outro lugar, ou foi tudo sem querer mesmo, e talvez esse outro lugar também foi sem querer, e daí depois chegou aqui com cometas, né? Mas, de qualquer maneira, né? Já que a gente não sabe, tudo bem, vamos apreciar essa maravilhosidade toda que foi criada a partir desse acidente, ou dessa importação, né? Sei lá como foi. E quem sabe, né, Tato? Um dia a gente descobre a receita ali da avó original no caderninho anotado, a gente pode até brincar e fazer vida nova, olha só. Pois é, mano. E no final a gente vai descobrir que foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ou foi só um código torto mal feito na simulação ali que deu origem a tudo. Exatamente. Na segunda colocação do Top 10. Do que é feito o universo? De amor. Porra, foi tudo pros confins do universo então, né? Tá faltando aqui agora. Mas é muito louco isso, né? Imagina que você passou uma década estudando, sei lá, mais pra ser um astrônomo, né? Descobrir, desvendar coisas sobre o universo que a gente vive, e aí você percebe que você não faz ideia do que compõe 95% do universo. É muito complicado isso. É como eu falar assim, Baroni, eu fiz essa linguiça aqui, que é a minha linguiça favorita, mas eu não sei, e você também não sabe, do que é composto 95% dessa linguiça. Você comeria? Sim, porque daí os 95% é coisas gostosas, não precisa saber o que é, né? Se ela é boa, tá tudo certo. Mas nos últimos 80 anos, os cientistas perceberam que a maior parte do universo é composta por duas entidades misteriosas e meio assustadoras até, que é a matéria escura e a energia escura. São coisas literalmente não observáveis, porque elas são escuras. Tipo, se a gente for fazer o cálculo certo, tudo que é matéria, a matéria de fato, matéria. Aquele negócio que tava falando matéria, antimatéria, a matéria. Tudo que dá pra cheirar, tocar, provar, o que dá pra ouvir, o que a gente se relaciona no dia inteiro é apenas 5% do universo. E até o que você não vê, nem cheira, nem toca, nem sente, tipo radiação UV. Tudo isso tá dentro de 5% do que compõe o universo. E lá em 1933, os cientistas sacaram que existe essa matéria escura. Essa matéria escura é meio que a argamassa do universo, que ela mantém galáxias e aglomerados de galáxias relativamente unidos, né? O universo tá sempre em expansão, mas é o que não deixa acontecer que nem bola de gude, assim, ó, que nem um monte de bola de sinuca. Você bate e sai voando longe pra caramba e já era, esquece. Você não sabe nem pra onde vai. O que deixa tudo meio que junto, fazendo sentido, funcionando, é a matéria escura. A energia escura foi descoberta em 1998. Putz, anteontem. E ela é mais rebelde, viu, tá? É que enquanto a matéria escura segura tudo junto, a energia escura empurra tudo. É o que faz o universo estar sempre em expansão, é essa energia escura, que ninguém entende o que é, mas é lá no Big Bang, quando estourou o confete, assim, saiu tudo, é o gásinho que empurrou tudo e continua empurrando até hoje a energia escura. E a matéria escura é, sei lá, a espirrada que alguém deu junto ali e grudou tudo, sabe? No exato momento, né? E 5% é a catota que somos nós e o resto da matéria. Exatamente, foi o que entrou ali, é o confete. 95% é energia e catarro e 5% é o confete. Não, e aí a gente vai somando, porque tem outras perguntas, né? Você falou, né, que do que é feito o universo. Então, na verdade, pra gente chegar lá, a gente tem que primeiro responder o que é a matéria escura e o que é energia escura. A gente meio que entende, assim, o que
a gente acha que pode ter acontecido, pode ser feita, mas assim, não sabe pra que serve, não sabe pra onde vai, não sabe de onde vem, pra onde foi. Isso significa que 95% do universo a gente não tem noção do que serve, pra onde vai, de onde foi e onde tá, porque a gente não vê. Por isso tá em segundo lugar essa pergunta, porque vai demorar muito tempo, mas muito tempo pra resposta mudar pra algo aceitável, em vez de não ter a mais puta ideia, que é a que a gente tem hoje. Isso aí. Não dá pra saber, não dá pra saber. Agora não dá. Agora só depois. A matéria é escura, tem, mas acabou. E aqui acho que a gente chegar na primeira colocação, a gente pode puxar umas menções honrosas, né? Porque pergunta não falta, especialmente no campo da ciência, né, Tato? Ah, é. A gente tem perguntas que as pessoas consideram que a ciência não tem a resposta, mas a ciência tem. Nós temos a resposta para várias perguntas. A gente não é cientista e tem a resposta dessas perguntas aqui nas menções honrosas. E aí a gente vai responder perguntas que estavam te encafando a vida inteira. Por exemplo, com qual idade uma pessoa pode ser considerada velha o suficiente para morrer de velhice? Olha, é só pegar os índices de idade média de cada país e aplicar, né? Veja bem. Pelo organismo ser humano, 30 a mais morreu de velhice. É isso. É isso aí. É isso. Dependendo de onde você mora, de fato, 30 anos, você talvez seja considerado um sábio. Pois é. Bem. E assim, na verdade, quando a gente chega aos 30 anos, você percebe que é tudo balela. É tudo mentira. Você sabe porra nenhuma. E pensar, sei lá, 500, 600, 700 anos atrás, 40 anos você morria de causas naturais. E na verdade, o fato de você morrer de causas naturais ou não depende de quem te matou. É tudo uma questão de influência. O que te mata, na verdade, é o seu lifestyle. No final é isso aí. Mas aí eu tenho uma outra pergunta pra você, tá? Por que a agulha da injeção letal é esterilizada? Eles têm duas respostas. Eu não te dou só uma, eu dou duas. A primeira é por conta de educação e bom senso, né? Porque a gente tem que esterilizar as agulhinhas. É uma parada que não só é convenção da ONU. Pronto, é convenção da ONU. A gente tem que tratar bem as pessoas. Não é que os países, sei lá, que tem pena de morte, que vão torturar as pessoas. Que imagina só, você vai aplicar o negócio e fala, putz, você acabou infeccionando a pessoa. Errou a dose da injeção não vai letal. Dar tempo de ser uma infecção, né? Veja bem. Mas se errou a dose, a pessoa pode morrer infeccionada. Aí é tortura. O pior é que tem essas coisas malucas de coisa de morte, assim, de pena de morte. Se o Estado falha em executar a pessoa, você não faz de novo, né? Você só não... É muito louco isso. Então é uma questão de bom senso, respeito à humanidade, entendeu? E bom senso, porque tem que fazer com todo mundo, é um ser humano. Então vamos esterilizar a agulhinha também. Agora, Baroni, se a cor laranja se chama laranja, por que o limão não se chama verde? Ah, eu tenho a resposta, Tatacan. Essa eu sei. Qual que é? Isso tem a ver com a origem dessas coisas todas. Porque laranja, a fruta laranja, a palavra laranja, vem do árabe naranja. Que é derivado de naranga em sânscrito. Olha! E aí, assim, os árabes começaram a viajar e expandir, né, as rotas deles, chegaram na Europa e levaram a laranja com eles. Não tinha laranja na Europa antes dos árabes chegarem. E aí foi aquela coisa maluca, e caramba, a cor natural, na natureza, né, laranja, ela não é tão frequente assim, né? O maior exemplo que a gente tem é a própria laranja, né? Então, quando chegou essa fruta nova louca lá, os europeus, caraca, que isso, mano, muito louco, pá. Aí naranja, e aí a cor ficou igual, porque, né? Ali, pá, laranja virou laranja, porque é a primeira referência que as civilizações que têm os idiomas dos quais vieram os nossos, né? Do latim e tudo mais, tinham aquilo como referência à laranja, fruta dos árabes. Fantástico. Já limão é verde. Verde tem pra todo lado. Verde é uma cor que a gente olha em tudo quanto é canto. A gente viu verde antes de ver o limão. Pois é, e aí a associação para se criar uma palavra no idioma vem muito antes pra cor verde do que quando você encontra finalmente a frutinha verde, que é o limão, né? Aí a gente não tem a fruta verde porque as pessoas que criaram nossos idiomas eram minimamente criativas. Faz sentido. Pra mim, falando de árabe, eu acho curioso que alface, o al, na verdade, veio do árabe, que é o face, é isso. É o artigo, é o artigo, o face. É que nem o The Flash, né? The Flash, é tipo The Flash. O The Flash. O The Flash, na verdade, é o Flash. Exatamente. Se fosse a Flash, teria uma crase. É isso, boa, seria a. É isso aí, boa. E pra fechar com chave de ouro, então, essas menções honrosas, Tato, se a Terra é redonda, por que a gente fala dos 4 cantos do planeta? Porque quem criou a Terra foi o Kiko.
que sempre quis ter uma bola quadrada. Não, os 4 cantos do planeta são os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Que continua tendo mesmo a Terra sendo esférica. Isso serve até pra terraplanista, né? Porque no modelo de terra plana é um discão, né? Não é um retângulo. É isso aí. Se fosse retângulo, aí, putz, aí seria muito mais complicado. É, isso aí seria. Desse top 10 perguntas que a ciência nunca vai responder, nunca respondeu, não respondeu, pelo menos até agora. O que nos espera após a morte? Eu espero que seja algo bom. Eu também. E essa é uma pergunta que todos nós, a gente pelo menos adia até aquele momento da crise da meia-idade, ou depois de assistir um documentário realmente intenso, né? Que é o que nos espera após a morte. Será que a gente vai pra uma ilha tropical fantasma, onde os coquetéis nunca acabam e a temperatura é sempre perfeita? Será que é mais tipo um longo e eterno e muito desnecessário sono? Sim, de verdade, eu só espero que tenha sorvete. Tem que ter sorvete. Você recebe o manual do recentemente falecido, né? Do Beetlejuice, e aí ele tem os disques já, né? Disque pizza, disque sorvete, né? Isso aí, cara. Etéreo. É isso. E assim, trazendo um pouco de ciência pro mix, tá? Neurocientistas descobriram que o cérebro humano tem uma forte atividade elétrica após a parada cardíaca e o corte do fornecimento de oxigênio. É como se o cérebro estivesse dando uma festa de despedida, soltando um último antes de apagar as luzes. É realmente passar o filme, né? Antes de você morrer, ele faz um reboot ali. E o professor Stuart Hameroff, da Universidade de Arizona, acredita que a consciência de uma pessoa pode literalmente ser absorvida pela estrutura do universo após a morte. Agora, como isso? Exatamente, eu não tenho a menor ideia. Mas basicamente você poderia se tornar parte do cosmos. Isso é um pensamento reconfortante, né? Isso aí bate com aquela coisa daquele filme 21 gramas, lembra desse filme? Tá? Seria o peso da alma, né? Que tem toda uma lenda que, tipo, quando você morre, você perde exatos 21 gramas. Que seria o peso da sua alma, da sua consciência, invadindo a sua casca terrestre. Caramba, que poético. Né? 21 gramas, por que 21 gramas? Não sei. Também não sei porque existe a marca 21 gramas, se eles estão ligados nisso. Também não sei. É a alma de alguém que tá lá? Não sei, eu não tenho ideia. Eu só sei de uma coisa, Baroni. Inevitavelmente, sendo, sei lá, só a escuridão e o fim, ou uma grande realidade espiritual, ou o Deus da Polinésia, todo mundo aqui vai descobrir o que acontece quando chega no final, porque tem uma certeza que todo mundo aqui vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, você que tá ouvindo vai morrer, o Baroni vai morrer, todo mundo vai morrer. E aí a gente tem a última e definitiva resposta, né? 42. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. E não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.